Tendo o prazer de tratar de um assunto muito importante, aquilo que certamente você vai, a partir de agora, ter ciência do que é importante não só para a compra do carro, e sim também importante em caso de roubo, de colisão, você também ter aquele investimento de volta na sua conta corrente, enfim. Eu estou falando de seguro automotivo e hoje eu estou tendo o prazer de receber o consultor da Apis Corretora de Seguro, nosso querido João Batista, um doutorado no assunto, que vem aqui conversar com a gente. Primeiro eu quero desejar, João, um grande dia para você, né? Se você puder, Joãozinho, dá só uma subida na sua câmera aí, para eu olhar você por inteiro, dá só uma subidinha, mais um pouquinho, aí, garotinho, tá o cabelo igual o meu, né? Todo branco, tá uma beleza você, né? Primeiro eu quero desejar um grande dia para você, um bom dia, né, e falar dessa ferramenta tão importante no mercado de automóveis, que é o seguro automotivo, e já perguntando o que é necessário o consumidor saber antes de fazer o seguro automotivo. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado, meu amigo Netão. Tenha um excelente dia. Veja bem, para a gente contratar um seguro, é preciso o quê? Que o cliente nos envie o documento do carro, sua CNH e um comprovante de residência para que nós possamos fazer o cálculo em todas as seguradoras. Esse é o primeiro passo, né? Para que possamos passar um cálculo para o cliente, para que ele venha poder adquirir o seguro no seu carro. No caso, a documentação ela é natural, a mesma documentação que se faz o financiamento é peculiar o seguro do carro. Mas uma pergunta bem objetiva, né? Muitas vezes, muita gente se pergunta por isso. Ah, mas eu estou com o nome sujo. Será que eu consigo fazer o seguro do carro dividindo em parcelas? Então, tem duas situações, dependendo da situação como esteja o cliente com o CPF dele negativado. Tem seguradora que vai aceitar e tem seguradoras que não vai aceitar. E as que aceitam, ela bota o preço lá em cima, fica um absurdo para o cliente poder fazer o seguro. No caso, a gente chama de grau de risco, né? Ela coloca o preço um pouco a mais porque tem a ver com o grau de risco. No caso, que ela vai passar. Ô, Joãozinho, me diga uma coisa também. É importante que as pessoas saibam o que estabelece o valor do seguro. Assim, essa precificação, ela se baseia em cima de quê? Somente do valor do carro, o ano do carro, por exemplo, um seminovo, né, um usado, no carro zero. Como é estabelecido o valor do seguro de um automóvel? O valor do seguro, ele é feito uma estatística em cima de ano do carro e perfil do cliente, né? O carro, quanto ele mais novo, o seguro vai ficando mais em conta dependendo do perfil do cliente. O que é o perfil? Idade, como foi citado aí, se o cliente não tiver nenhuma restrição, né? A documentação estiver toda certinha, então isso vai ajudar ele a ter um preço melhor ou o seguro encarecer, né? Vai de acordo com o perfil do cliente hoje. Até, para você ter ideia, Neto, até um CEP hoje de uma rua faz a diferença. Você mora numa rua, tem um CEP, ele dá um valor. Você mora numa rua de trás, ela dá outro valor, porque a seguradora analisa o quê? O risco. Tem ruas que tem muito assalto, muito roubo, então ali é um CEP de risco. E as outras que não tem, já fica mais razoável. Do que você está passando para a gente, e está sendo realmente uma coisa muito importante, né, para que a gente possa exatamente estabelecer aqui para os nossos ouvintes no começo da manhã. Eu vou fazer uma pergunta bem objetiva. Seguro de automóveis é um investimento ou é um gasto? Investimento. Porque hoje, por quê? Você tem o maior sacrifício para ter um bem. Você compra um bem financiado, como a gente fala, vai ficar com aquele carnê, né? Que a gente costuma falar com a Bíblia. Então, o que é que acontece? Você tem aquele sacrifício de ter que comprar o seu carro, tudo. Se você não faz um seguro, mano, um carro desse é roubado, não aparece mais, o que é que vai acontecer? Você vai ficar com débito, tem que pagar, se não pagar vai se usar o seu nome e você não vai poder comprar outro. Não é isso? E você fazendo, acontece um sinistro, um roubo, um furto, a seguradora, junto com a financeira, vai quitar
o seu saldo devedor. Se você tiver algo a receber, ótimo, você pode dar entrada em outro. Caso contrário, se for elas por ela, também fica excelente para o cliente, porque você não vai ficar com débito. Então, não deixa de ser um investimento. Aproveitando esse vácuo que você está deixando, uma pergunta extremamente curiosa, né? Certamente muitos que estão nesse momento nos ouvindo, andando por Alagoas, né? Por Maceió principalmente, você fez o seguro, dividiu em 10 parcelas, um exemplo, pela Caixa Econômica, geralmente tem esses planos, né? Em bancos, ou então lá na Ápice. Você pagou a primeira, pagou a segunda, não pagou a terceira parcela e aí existiu, né, no caso veio uma colisão. E aí o que é que acontece nesse caso? Um dia dela em atraso já dá, no caso, a perda do seguro? Não, com um dia de atraso, porque tem seguradora, todas as seguradoras ela tem uma prorata no seu boleto. A Bradesco mesmo, ela dá 15 dias corrido. Se caso você está com 5 dias de atraso, mas teve essa colisão, sem problema nenhum, a gente vai abrir o aviso de sinistro, ela vai fazer todo o procedimento certinho, sem problema. Por quê? Porque você ainda está na prorata do seguro, você está com o carro assegurado ainda. Agora, se completar o 16º dia, aí já entrou em processo de cancelamento, não tem mais o que fazer. Em tudo na vida, né, existem os tipos, né, tipos de financiamento. Certamente também deve ter as modalidades de seguro, né? Geralmente tem o que cobre total, tem que só furto, incêndio, enfim. Quais as modalidades que são mais usadas? Assim, aquela que o consumidor mais procura e passa a ser também uma coisa, economicamente falando, bem mais segura. Hoje o seguro o quê? É um seguro, como quando a gente fala em seguro, já está dizendo, compreensivo, está compreendendo tudo. Então ela cobre tudo, roubo, incêndio, explosão, terceiro, assistência 24 horas, né? Então hoje o que geralmente, hoje na nossa cidade, como o fluxo de carro tem muitos carros, é mais colisão, roubo e furto, né? É o que acontece mais para a gente abrir o aviso sinistro. Uma pergunta também muito importante, a gente divide com o pessoal de casa, é o seguinte: eu estou no domingo no almoço na casa dos meus pais ou na casa de um amigo, e aí um outro amigo me pede o carro emprestado. E aí também acabou com a frente do meu carro, só que o seguro, eu que estou responsável, no caso, para ser o condutor do automóvel. Só que a pessoa que pegou o carro emprestado, ela não está nessa relação, né? Nessa lista. Essa pergunta é extremamente interessante, viu? Muito, muito boa essa curiosidade. O que é que acontece numa situação como essa? Porque quando a gente faz o seguro, a primeira coisa que vem é aquela pergunta: quem vai ser os condutores do carro, não é verdade? Explica pra gente, no caso, o que é que acontece se uma situação como essa que eu estou aqui passando. Então, acontece da seguinte maneira, veja bem. Você faz um seguro, aí nós iremos perguntar, para nós os corretores, né? Se existe condutores de 18 a 25 anos, se o cidadão tem filhos ou filhas que pegam no carro nessa idade, a gente tem que botar essa cláusula, que existe entre 18 e 25 anos que pega no carro, porque se acontecer, ele está na pólice. E se for nesse caso que você citou aí, não tem problema. Por quê? Porque se for uma pessoa acima de 25 anos, qualquer pessoa pode pegar nesse carro esporadicamente, desde que não seja principal condutor. For uma eventualidade, isso aí sem problema. Até porque, quando nós formos abrir o aviso de sinistro, a gente vai colocar a documentação do segurado. Desde que não tenha uma perícia, né, se tiver, chegar a CMTT para pegar a documentação do cidadão, se houver um boletim de ocorrência, aí fica complicado. Mas, nesse caso, as partes entrarem em contato e o cidadão vai assumir que está errado e tudo, aí não tem problema. A gente pode abrir o aviso de sinistro com a documentação do proprietário do carro e vai ser feito o serviço nos dois carros sem problema. Desde que não seja uma pessoa de menor, né? 18 anos, de 18 a 25 anos. Aí já fica complicado para a gente resolver a nossa situação e a situação do cliente, né? Perfeito. Uma das coisas que muito se falam é exatamente as questões de carro, né, de seguradora.
E muitas vezes as pessoas, né, é até importante eu tocar nesse assunto, porque eu acho aqui um momento oportuno para que a gente possa desmistificar, né, essas questões. Não, o carro foi de seguradora, então não vou comprar não, que não tem preço de mercado. Gente, isso aí não é verdade. Né? É um produto que está muito bem, está efervescente no mercado, né, de carro. Exatamente, as pessoas não pagam, a seguradora, o banco vai lá, pega e passa para outra pessoa, né, para que possa limpar aquela carteira. Eu estou falando alguma bobagem, João? Ou exatamente isso, né? Comprar um carro de seguradora também não é esse bicho papão quando o assunto não é única e exclusivamente a colisão, não é isso? Não tem os carros também que eles são tomados, não tem essas questões? Isso. Não, nesse caso aí que você fala que se for tomado é porque o cliente não pagou o seu financiamento, não é isso? Aí você já está falando em termos de quando o banco toma, que a pessoa compra um carro desse, vamos supor, foi de leilão, aí já fica assim um pouco complicado em relação ao seguro, só uma questão de o pagamento da tabela FIP se houver um sinistro. Ao invés de ela pagar 100%, ela não vai pagar. Como foi de leilão, ela vai pagar só 80% do valor da tabela FIP. Comprou, já foi batido, comprou de um amigo, mas esse carro já teve uma colisão pelo seguro. Não tem problema, por quê? Porque hoje as seguradoras, ela tem uma cláusula que ela é obrigatoriedade dela colocar peças novas e originais no veículo, pelo seguro. Quanto a isso, não tem problema. A pergunta que nós estamos debatendo é exatamente pelo fato, você acabou de praticamente, você foi em cima da ferida, exatamente isso. A pessoa está com o carro financiado, né, e de repente existe uma colisão e muitas vezes as pessoas imaginam que o fato de ter colidido, né, o carro não tenha mais recuperação. E, concomitante a isso, o financiamento por si só vai para o leilão para ser quitado. Né? Mas, assim, pegando esse vácuo desse nosso debate, eu vou fazer uma pergunta muito importante que talvez vai dirimir essa questão que nós estamos debatendo agora. Quando é que um carro tem perda total? Porque muitas vezes, eu trabalhei muito tempo na Volkswagen, e muitos clientes chegavam lá, rapaz, deram perda total no meu carro, não foi quase nada que houve no acidente. Quando é que acontece realmente a perda total? Quais são os itens do carro que são atingidos e que ali já repercute para que essa decisão por parte da seguradora seja tomada? Um dos itens mais importantes que geralmente a seguradora ela dá perda total é quando você tem a colisão que estoura os airbags. Aí isso aí já é certo da perda total. E outra, dependendo da colisão, às vezes, eita, foi pouca coisa no meu carro, mas você é um carro importado, um carro de peças caras. Quando atinge 75% do valor do carro, o orçamento que foi feito pela seguradora, ela prefere indenizar, porque para ela não tem interesse em consertar aquele carro, ela já indeniza logo. Atingiu 75% do valor do carro, ela indeniza. No caso, João, só também importante a gente dividir com o pessoal, o seguro, ele é pessoal ou ele é do automóvel? Assim, no caso, ele é do carro que eu estou fazendo ou ele é meu? Por exemplo, eu posso botar esse seguro em qualquer carro que eu tiver? O seguro é seu. Hoje você tem um carro, certo? Aí daqui a 4 meses você vende esse carro. Se a pessoa quiser ficar com o seu seguro, sem problema. Se você não for mais adquirir nenhum outro carro, não vou passar 3, 4 anos sem carro, e essa pessoa que comprou o seu carro não tem seguro, ela quiser ficar com esse seguro, ela faz o seguinte, ela entra na pólice como principal condutora, o seguro continua sendo ainda no nome do neto, certo? Mas quem responde é a pessoa que está como principal condutora, e no ano seguinte, na renovação, ela pode colocar tudo no nome dela, porque na pólice anterior ela estava como principal condutora. Ela recupera bônus, recupera tudo. Aí você compra o carro, vai trocar, o seguro é seu, você vai só fazer a transferência de veículo, tira de um carro e coloca no outro, e continua o seguro no nome do neto. Se for mais caro, existe um pagamento a ser feito para poder fazer esse endosso? O endosso varia muito do modelo do carro e da vigência. Vamos supor, você renovou o seguro hoje. Daqui a 13 meses você troca de carro.
Aí você vai ter uma diferença de endosso um pouco alta, por quê? Porque a vigência está recente. Você só tem 3 meses de seguro. A vigência, ela é o quê? Sua vigência de 12 anos, então é calculada em cima do tempo que falta e do valor do carro e do modelo do seu carro. Por isso que muitas vezes, o meu endosso deu muito alto, mas é porque está recente, você está fazendo um endosso com pouco tempo de renovação do seu seguro. Às vezes, pronto, você falta 1 mês, 2 meses, às vezes dá zerado, às vezes dá uma diferença muito pouquíssima de 100, 200 reais. É essa a diferença também do endosso no início e no final da vigência. Assistência 24 horas. Geralmente a gente vai comprar um carro, né, e é peculiar você saber tudo o que é que tem, né, que advoga a favor do consumidor, e geralmente está lá. O seu seguro tem uma assistência 24 horas. Pode ficar tranquilo. Não é assim, né? Fique tranquilo. Aí eu pergunto, conversando com você que é um estudioso do ramo, o que é que o consumidor tem que ficar ligado nessa assistência 24 horas? Além, claro, do guincho, né? Deus o livre, caso precise, tem o guincho lá à disposição. O que mais essa assistência 24 horas abraça o consumidor? Neto, essa assistência 24 horas, ela tem, no caso, tem um guincho, como você citou. Vamos supor, você está num local que difícil acesso, você está com uma família, a gente acionou o guincho vai chegar, e o que é que eu faço? Né? Você está com sua família, vou mandar um táxi, vá no táxi. Se você quiser seguir viagem, se for à noite, aí ela ainda dá hospedagem de hotel por um dia, né? Por essa noite, certo? Você dormir com sua família e ir embora. Sem contar que chaveiro, você esqueceu a chave dentro do carro, o carro travou. Pode chamar o chaveiro, ele vai vir, vai abrir seu carro. Tudo por conta do seguro. Combustível. Por alguma razão, não está marcando direito, você acha que tem, acabou o combustível. Ela vai ver qual é a distância que você está do posto mais próximo. O motoqueiro vai com aquela quantidade de combustível para você chegar no posto para abastecer seu carro. Troca de pneu. Se for uma mulher, não tem condição de trocar o pneu, você aciona, o cidadão vai lá, troca o pneu do seu carro. Para a residência também, tem seguradora que dá assistência 24 horas para a residência. Chaveiro também, problema de máquina de lavar, encanação, tudo que for de residência em relacionado ao carro e ao cliente, você tem essa assistência 24 horas. Estamos praticamente encerrando agora, definitivamente, como eu falei para você, que era um bate-papo tão gostoso que passava rapidinho, né? Mas assim, claro, antes de terminar, eu quero deixar aqui também uma pergunta muito importante. Por exemplo, o meu carro tem seguro, certo? E aí um cara que passa olhando o WhatsApp, dirigindo, olhando no WhatsApp, e pô, bate no meu carro, que a gente chama de terceiros, não é isso? E aí ele colidiu no meu carro e o carro dele não tem seguro. De que forma pode ser conduzida essa tratativa? Bom, essa maneira é o seguinte, tem que tratar entre os dois. O que é que vai acontecer? O cidadão está errado, você vai entrar em acordo com ele para quê? Para que ele pague a sua franquia para consertar o seu carro. E já que ele não tem seguro e está errado, tem que entrar num acordo com ele para ele pagar a sua franquia para você acionar o seu seguro, ou concessionário, ou oficina, para poder fazer todo o serviço. Essa é a única solução para numa situação dessa. Para poder ser resolvido, tem que ser desse jeito. Ou, caso contrário, se ele disser que não, você vai ter que acionar ele nas pequenas causas, né? Que no Detran tem um fórum que você pode ir lá com a documentação do rapaz e dar uma entrada. Você vai pagar sua franquia, vai acionar seu carro e você vai entrar uma ação contra ele para que ele venha pagar sua franquia, se não tiver acordo. João, eu quero, em nome de todos nós que fazemos aqui o programa Velocidade, agradecer a sua vinda, desejar a você mais uma vez um grande dia, né? E claro, aquelas pessoas que nesse momento nos escutam e estão querendo saber um pouco mais sobre seguro, você que é um consultor da Apis Corretora de Seguro, uma empresa muito bem conceituada, né? Não só em Alagoas, como no Brasil afora, qual é o número que o ouvinte pode ligar
para que possa dirimir, pegar valor de seguradora, do caso do seguro que ele queira fazer, enfim, começar pelo menos essa tratativa com a sua pessoa, né, para que tenha essa segurança que nós debatemos aqui nesses 20 minutos. Então, meu número é 829-9120-3857. João Batista, né? Ele, João, 82 9120 91 3857. Me dê só os 4 9120 3857. 3857. Isso. Esse aqui é o E tem também o da PIN. É o número da Porta da Esperança, né? Esse é o da Porta da Esperança. Com certeza. João, eu quero desejar mais uma vez, como eu falei agora, um grande dia para você. E de vez em quando eu vou estar lhe aperreando para a gente tocar um pouco sobre esse assunto de seguro, tá bom? Pode contar comigo, Netão. Estou às suas ordens. E você tem um excelente dia, meu amigo. Obrigado de coração. Tá joia? Estou às suas ordens. Qualquer coisa, pode acionar seu amigo aí que a gente chega junto. Tá bom? Tamo junto. Pessoal, conversamos com nosso querido amigo João Batista, que é consultor de seguros da Apis Corretora de Seguros. Eu acredito que esse bate-papo trouxe para você, né, uma nova radiografia, né, dessa ferramenta tão importante para o seu veículo e também para o seu bolso. Não tenho dúvida que, como ele mesmo falou para a gente, né, o seguro é um investimento e não um gasto, tá certo?